Olá pessoal, prazer estar com vocês aqui novamente, hoje, para trazer uma dica muito importante, na verdade, corrigir a última prova do concurso do INSS, um concurso muito importante, que está movimentando aí todo o Brasil. Então nós vamos corrigir a última prova, sim, as questões aqui da última prova para você entender, para você identificar como a banca trabalha, porque na maioria das vezes a banca até repete questões. O último concurso foi muito tranquilo, nós vamos ver isso em cima das questões e você vai conseguir identificar e aprofundar um pouquinho o teu conhecimento e já conhecer e se preparar para o nosso próximo concurso. Esse concurso que está movimentando aí o Brasil, sim, e é um concurso que é muito esperado, um salário muito atrativo, então aproveite. Vamos aí relembrar o conteúdo, aprender para quem não sabe e entender como a banca trabalha. Vamos lá? Olha a nossa questão. Concurso então INSS Técnico de Seguro Social 2012. Bem, olha o que a nossa questão fala. A garantia individual adequada para alguém que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder é mandado de segurança, habeas data, ação civil pública, habeas corpus ou mandado de injunção? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Ramos, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos há quase 10 anos e nas minhas aulas há uma objetividade. Você é preparado para acertar, para gabaritar, não tem uma outra opção, é gabaritar ou gabaritar. Meus alunos sabem disso. Então nós vamos direto ao ponto, você tem que entender e tem que saber como a banca funciona. Como fazer prova. Não adianta só você saber o conteúdo. Se você não souber fazer prova, você erra uma questão de bobeira. Essa questão é muito fácil, mas a gente tem que aproveitar a nossa questão. Não vai cair mais assim não, porque assim foi demais, né? Foi muito fácil. Mas nós vamos aproveitar a questão, porque o ponto traz aqui um assunto muito importante. Na verdade, a questão traz um ponto muito importante, que é o ponto que fala dos remédios condicionais. Fábio, e o que são remédios condicionais? Remédios condicionais são ações destinadas a proteger, tutelar os nossos direitos fundamentais. Esses remédios condicionais se encontram ali no nosso artigo 5º, outros fóruns do artigo 5º sim. Mas repare, quando a gente fala em remédios condicionais, estamos falando em ações que visam tutelar os nossos direitos fundamentais. Para cada direito fundamental, existe um remédio constitucional. Ora, quando algo incomoda o teu organismo, você toma o quê? Um remédio. Você toma um remédio. Quando alguma ação comissiva, positiva ou omissiva, um ato de omissão, viola um direito fundamental seu, você entra com o chamado remédio constitucional. É o que a doutrina chama aquelas ações que visam proteger, tutelar os nossos direitos fundamentais. E esses remédios constitucionais, eles se dividem em remédios judiciais, são as ações especiais que vão acionar o poder judiciário, e remédios o quê? Administrativos. Ora, os remédios judiciais, as ações especiais são aquelas que vão acionar o poder judiciário. São aquelas que vão acionar ali a atuação do poder judiciário. O poder judiciário ele será acionado e ele vai aqui observar e vai julgar essas ações. A ação de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. Todas se encontram no nosso artigo 5º. O habeas corpus se encontra no artigo 5º, inciso 68, o habeas data no inciso 72, o mandado de segurança no inciso 70 e no inciso 69, porque vocês sabem que o mandado de segurança ele poderá ser individual ou coletivo. O mandado de injunção se encontra no inciso 71 e a ação popular se encontra no inciso 73. São ações especiais, são ações que visam proteger, tutelar esses nossos direitos fundamentais. Repare, nós vamos encontrar os remédios administrativos também. E os administrativos são aqueles que serão usados na seara administrativa, na esfera administrativa. Ou seja, vão ali acionar a parte administrativa dos poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, a máquina pública. Bem, o direito de petição de certidão se encontra no inciso 34 do nosso artigo 5º.
E aqui você já consegue notar a primeira diferença. Se você perceber, nós temos judiciais e administrativos. Quando você aciona a esfera administrativa, você vai depender do Poder Judiciário? Ou melhor, do advogado? Não. Mas quando você aciona o Poder Judiciário, você depende ou não depende da presença do advogado? Sim. Como regra, sim. Mas tem um remédio judicial que dispensa a figura do advogado. Qual é? Habeas corpus. Então, no âmbito dos remédios judiciais, existe um que dispensa a figura do advogado. Qual é? O habeas corpus. Então, já te faço a primeira pergunta, para a gente aproveitar a nossa questão. O habeas corpus é o único remédio constitucional que dispensa a figura do advogado. Certo ou errado? Pensou? Claro que está errado. Cuidado com os detalhes. E você vai saber muito. Mas se não prestar atenção no detalhe, erra a questão de bobeira. Não é o único remédio constitucional. É o único remédio constitucional judicial. No âmbito dos remédios judiciais, o habeas corpus é o único que dispensa a figura do advogado. Agora, nós temos administrativos. Esse aqui dispensa a figura do advogado. Então, muito cuidado. Essa é a primeira observação. Como a gente está falando de remédio, como a questão fala de remédio, e mais especificamente do habeas corpus, bem, você tem que prestar muita atenção porque cada remédio desse judicial, hoje eu vou dar atenção para esse aqui, rapidinho, ele tem um objetivo, uma finalidade. Cada ação tem uma finalidade específica. Qual a finalidade do habeas corpus? É proteger a liberdade de locomoção. E isso você vai ter que identificar na questão. Ele vai ter que te falar. Então, a primeira coisa que você tem que observar e gravar é a finalidade de cada remédio, de cada ação. Quando ele fala proteger a liberdade de locomoção, direito de ir e vir, ficar e permanecer, corpo livre, habeas corpus. Habeas data, qual é a frase-chave? Informações da pessoa do impetrante. Retificação de dados da pessoa do impetrante. Essa é a informação principal do habeas data. Mandado de segurança. Qual é a frase que vai aparecer na questão? Proteger direito líquido e certo. Mas é qualquer direito líquido e certo? Não. É o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. É um remédio subsidiário, remanescente. Qual é a frase-chave do mandado de junção? Qual é? Falta de norma regulamentadora. Falta de regulamentação. Ele vai ter que trazer isso na questão para você identificar qual remédio você vai usar. E a ação popular? Qual é a finalidade da ação popular? Anular ato lesivo ao MMP3. Como assim, Fábio? Olha só. Ação popular, rapidinho. Anular ato lesivo ao MMP3. Então, a ação popular, ela visa anular ato lesivo ao MMP3. Rapidamente, para você gravar. A finalidade é essa. Fábio, o que é MMP3? MMP3, anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, P3, ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, ao patrimônio histórico e ao patrimônio o quê? Cultural. Ficando o autor isento das custas judiciais e ônus de sucumbência. Então, essa é a finalidade da ação popular. São sendo dos próximos capítulos. Agora eu não vou falar da ação popular, porque a questão fala do habeas corpus, eu vou explorar ainda mais um pouquinho o habeas corpus. Então, já grifamos os pontos principais, vamos falar a nossa última nota em relação a essa primeira parte e vamos entrar na ação de habeas corpus. Então repare aqui, já vimos a finalidade. E o que você tem que gravar? Se o examinador surtar, o que você tem que observar? Nos remédios constitucionais, não há fungibilidade. Não há fungibilidade entre eles, porque cada um tem o quê? A sua finalidade específica. Como assim, Fábio, não há fungibilidade? Eu não posso impetrar ação popular para proteger a liberdade de locomoção. Claro que não, porque a liberdade de locomoção é protegida pelo habeas corpus. Eu não posso impetrar habeas data diante de falta de norma regulamentadora. Por quê? Porque o habeas data é para proteger o quê? Assegurar o quê? Informações da pessoa do impetrante, ou retificação de dados da pessoa do impetrante. Então não há fungibilidade dentro dos remédios constitucionais.
é a outra nota que você tem que anotar aí. Pegou? Então, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o habeas corpus? A questão, voltando nela, ela fala o quê? A garantia individual adequada para alguém que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção, qual é? Só pode ser o quê? Habeas corpus. Habeas corpus. É o remédio adequado. O habeas corpus, gente, é um remédio mais antigo do mundo. Ele nasce em 1215. Pequenas informações sobre o habeas corpus. Nasce em 1215, na Inglaterra, com o rei João Sem Terra. O habeas corpus, ele entra no nosso ordenamento jurídico em 1889, com o Código Criminal. Mas só passa a ser um remédio constitucional, só entra na nossa Constituição em 1921, ou melhor, em 1891. Ele vira um remédio constitucional. Hoje o habeas corpus, nós já vimos, se encontra ali no artigo 5º, inciso 68. Acabamos de ver. E ele só tem uma finalidade, qual é? É proteger a liberdade de locomoção. O direito de ir, ficar, permanecer. Bem, o habeas corpus, ele dispensa qualquer formalidade. Não há formalidade no habeas corpus. Não há nenhuma formalidade. Qualquer um poderá impetrar a ação de habeas corpus. Estrangeiro, nacional, nato, naturalizado, qualquer um. Não há legitimação o quê? Universal. Ele deve ser o quê? Escrito e assinado. Ele só precisa disso, ser escrito e assinado. Mas a legitimidade é universal. Outro dia eu liguei para a casa da minha mãe a atender o meu sobrinho, Guilherme. 8 anos, 9 anos. Oi, tio, benção. Eu sempre falo isso. Benção, tio. Porque lá em casa é assim. Se eu chegar, tiver minha mãe, meu tio, não sei o que, benção a mãe, benção a tio, benção todo mundo. E vai ser assim lá em casa, na minha casa também. Meus filhos vão ser assim. Benção, benção, vou sair? Benção, benção, benção. Cheguei de novo? Benção, benção, benção. Tem que ser assim. Então, Guilherme, benção, tio, Deus te abençoe. Chama tua mãe aí, Guilherme. Minha mãe não tá não, tio. Caraca, Guilherme. Então tá bom. Chama tua avó, Guilherme. Minha avó não tá não, tio. Ué, tá sozinho em casa, cara? Tô, tio. Minha avó foi na padaria rapidinho, tá voltando já. Falei, caraca, cara, que isso? Não, tio, mas minha avó tá voltando. Foi só ali comprar um pão. Falei, nossa, Guilherme, tio precisava de você. Aí ele, já sei, tio. O senhor quer que eu impetre um habeas corpus preventivo porque o senhor tá escondido. Neném. 8 anos. Pode ou não pode? Pode. Legitimidade universal. Qualquer pessoa poderá impetrar o habeas corpus. Pessoa física, pessoa jurídica, nacional, estrangeiro, qualquer um, menor de idade, um louco, um analfabeto, se alguém assinar arrogo, qualquer um poderá impetrar a ação de habeas corpus. É a legitimidade o quê? Universal. Só tem uma exceção. Qual é? Só tem uma exceção. Juízes e tribunais. Juízes e tribunais são órgãos do Poder Judiciário. E órgãos do Poder Judiciário, como órgãos, não poderão. O juiz ele é um órgão singular. Nós vamos ver isso em Poder Judiciário. É um órgão singular. E ele, como órgão, não poderá impetrar a ação de habeas corpus. Então, a única exceção é essa. Mas a legitimidade na ação de habeas corpus é universal. Bem, o habeas corpus, como eu falei, não precisa de formalidade. Não tem um texto específico, não tem um papel específico. Inclusive, há um tempo atrás, o preso impetrou o habeas corpus no pedaço de lençol. Que isso, Fábio? Pode? Sim, no pedaço de lençol. No pedaço de lençol. Então não há formalidade. Já vimos que dispensa a figura do advogado e é uma ação que é o quê? Gratuita. É uma ação gratuita. Na verdade, só tem 2 remédios gratuitos. Habeas corpus e habeas data. São os 2 remédios gratuitos. E os atos necessários ao exercício da cidadania. Se você reparar lá no seu artigo 5º, inciso 77, você vai ver que existem essas 2 gratuidades. Então o habeas corpus, ele é gratuito, assim como o habeas data. Eu até brinco. Conhece aquela música? Sai da minha aba, sai pra lá. E nessa, sabe? Conhece, né? Então, bem, conhece a figura do aba? Do abeiro?
O aba, o pessoal chama de serrote e tal, sabe? O aba. Ah. Fábio, mas e daí? Gente, é meio que ridículo, mas você consegue gravar e nunca mais esquece na tua vida. Porque a mente, ela não está acostumada a gravar coisas triviais, coisas comuns. Ela grava as coisas anormais, as coisas absurdas. Isso ela vai gravar. Toda a minha aula é assim, com exemplos, tocando em pontos específicos, fazendo você gravar e te jogando para a prova. Porque a ideia não é transformar você em um especialista em constitucional, mas é fazer você gabaritar, acertar. E na hora da prova você vai lembrar de mim e vai acertar. Eu tenho encontrado vários alunos no meio da rua. Vários. Isso é muito legal. Outro dia eu estava em Maceió, encontrei Campos. Em todo lugar que eu vou, sempre tem um aluno. Você me encontrar na rua, pode me dar um abraço. Mas se você tiver com tua esposa, Fábio, dá um abraço na gente. Vou adorar. A gente está junto até o dia da tua posse. Então, são assim. São exemplos específicos, direto ao ponto para você acertar. Então, repare. Quando eu brinquei e falei aba, pro aba sai tudo o quê? De graça. Tudo de graça. Então, olhe para os remédios. Olha só. Quais são os remédios? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular, direito de petição e certidão são administrativos. Desses remédios, só tem 2 gratuitos. Quais são? Os abas. Habeas corpus, habeas data. Pro aba sai tudo de graça. Olha que ridículo. Ridículo? Sim. Mas nunca mais você esquece. Só os abas são gratuitos. Habeas corpus, habeas data. Assim você criou a analogia e não tem como errar a questão. Porque se na hora da prova ele colocar mandado de segurança gratuito, errado. Mandado de junção gratuito, errado. Ação popular, embora tenha esse nome, é gratuita, errado. O texto constitucional não fala que a ação popular é gratuita. Ela até pode ser gratuita, a gente vai ver isso. Mas ela não é, o texto não fala isso. Direito de petição e certidão são gratuitos, né, Fábio? Não. Lá aparece o quê? São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. Não quer dizer que são gratuitos. Que você pode pagar os emolumentos, entre outros. Agora, gratuidade não. Só tem 2 remédios gratuitos aqui, ó. Habeas corpus e habeas data. Os abas. Acabou. Já gravou. Não tem como errar. E aí, continuando aqui a situação dos remédios, o habeas corpus, ele é o quê? O habeas corpus, ele não tem formalidade. Como nós falamos, ele poderá ser escrito em qualquer pedaço de papel. Eu falei que há um tempo atrás o preso impetrou o habeas corpus num pedaço de lençol. E agora, recentemente, o que aconteceu? O preso impetrou o habeas corpus num pedaço de papel higiênico. Que isso, Fábio? Sim, papel higiênico. Pode isso? Pode. Não há formalidade. A doutrina vai falar que pode ser num pedaço de papel de pão. Pode? Sim. Então, alguns toques aqui sobre habeas corpus. A gente fecha a nossa questão. A questão é a resposta, a letra D. Letra D de determinação. Resposta, habeas corpus. Um grande prazer estar aqui com você. Vai lá na minha fanpage, vai no meu site, curta lá minha fanpage, não hesite, sempre terá uma dica para você, isso é muito importante. Vá no meu site, cadastre-se, a gente está junto aí até o dia da posse, até a posse. Um grande abraço, beijo no coração, um abraço.